Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Talk Me by Cast Me. Hoje temos o prazer de ter aqui o Alban Gelani connosco. Muito bem-vindo. Obrigado. Alban, vamos falar um bocadinho sobre o teu processo, sobre a tua relação com a tua profissão, que é a profissão de ator. Diz-me, como é que isto começou para ti, a paixão pelo teatro e pela representação, interpretação? Foi quando eu tinha 15 anos, eu entrei para uma companhia de teatro amador que se chama Esteiros, que ainda existe hoje em dia. É a companhia mais antiga de teatro amador no país, que é incrível. E encontrei um homem, o primeiro encenador e diretor, que era o Mário Rui. O Mário Rui já não está entre nós, mas ele ensinou-me uma coisa que ainda hoje prevalece, que é esta paixão pela palavra. E esta relação que é infinita. E para mim tem tudo a ver com isso. Esta envolvência com o trabalho, com aquilo que é dito, e a ideia de vestir palavras neste corpo, é infinita esta relação. E como é que isto cabe em ti, como é que tu jogas com isso com a tua vida, e tudo isto se vai multiplicando, vais educando estas coisas, o gosto, os medos e a dor, também vais educando todas estas coisas e de repente vais gerindo consoante os trabalhos, mas a paixão pela palavra mantém-se sempre. E começas a ter vontade de comunicar, não é? Encontras outra forma de comunicar aquilo que tens. Sem dúvida, acho que é a mesma forma que eu tenho para comunicar melhor. Acho que na vida não sou tão, digamos, tão, se calhar tão franco às vezes nas coisas, tão sem filtro. Sim. Acho que o trabalho é uma ferramenta ótima, sim. Eu vejo muito isto como, isto que faço é como um agente da comunicação. É uma coisa que está para além de mim. Não é uma coisa, não é sobre o ego, não é uma ego trip, é mesmo uma coisa que está para além de mim. Então põe-me ao serviço de o que me liberta de medos, liberta-me de pressões, de, sei lá, pequenas coisas nas estreias, de medos e nervos e não sei o quê. Isso não existe. Tu não tens? Não, tenho uma adrenalina. Isso é aquele nervo da adrenalina que isso está lá sempre. Agora, medos, não, acho que esta nossa função é incrível. Acho que é um privilégio teres uma plataforma como um palco, um teatro, para poderes comunicar algo. Acho que é incrível. Sim. Eu acho que, permite-me, se quiseres discordar, eu acho que acaba por ser uma maneira segura de mostrares o teu íntimo, não é? Ou seja, Sim. É a maneira que tens de comunicar aquilo que é só teu. Sim. E de alguma forma sentires que podes fazê-lo livremente. Sim. Será? Sim, será. É um pouco isso, porque senão tu na vida não sabes o que vai acontecer a seguir. No palco tu sabes, à partida. Já ensaiaste tantas vezes e tanto tempo que à partida sabes o que é que vai acontecer. Portanto é um lugar seguro, é um lugar onde tu te podes libertar. Tem que ver com há atores que eu admiro e admiro-os sobretudo pela liberdade que eles têm em cena. E hoje em dia são raros os atores, para mim, pelo menos, que são livres em cena, ou num filme, ou o que seja. E tu, quando dizes liberdade, por exemplo, tu és um ator que gosta de ser bem dirigido, no sentido em que dizem, ok, Albano, aqui vais fazer isto, vais olhar para ali, ou preferes que tu chegar com a tua proposta e te dizerem, ok, é mesmo isto, ou, não foi nada assim que eu tinha pensado. É uma misturada disso tudo. É um bocado como que processo é que tu usas, ou que método é que tu usas, ou que técnica, ou que seja. É um bocado pôr-me ao serviço de um diretor. Sei lá, já trabalhei com pessoas como o Marco Martins, por exemplo, que é um realizador que muitas vezes está na câmara, e durante as cenas ele diz, agora faz não sei o quê, agora pensa durante. Eu adoro isso. É uma coisa no momento, não está nada pensado. Tanto como adoro, sei lá, com o Mário Barroso, que tem um rigor estético de luz que é ao milímetro, que é a posição da mão. A mão não vai aqui, a mão tem que ir aqui, como tu fizeste. Então tem aqui, tem toda uma expressão, tem um recorte de luz, tem tudo. Portanto, é um bocado uma misturada, vais-te adaptando, e acredito que ser ator profissional, ou profissionalizar-te nesta coisa do sentir ou das emoções, tem que ver com esta catalogação das coisas, porque, ou seja, isto não é tudo altamente técnico. Há sim uma construção técnica, há uma arquitetura do trabalho,
Mas depois podes rebentar com o prédio, se quiseres. Mas agora já sabes como é que has de rebentar este prédio, porque conheces. Conheces a estrutura, que materiais é que estás a usar, que decoração é que vais pôr, então dinamitas tudo aí. Mas só depois de conhecer. Sim, e mesmo dentro dessa estrutura, lá está, deste esse exemplo, quando te dizem, ok, tens que pôr a mão aqui para a luz refletir, etc. Tu podes verdadeiramente ser livre dentro de uma estrutura dessas. Sem dúvida. A forma como o fazes, não é? Esse processo de criação acaba por ser muito desafiante para o ator. Sem dúvida. Não é? Um plano fechado, nos teus olhos, é um mundo. É um mundo. Podes viver de, sei lá, tantas formas. É um mundo. Eu tenho aqui alguma curiosidade. Porque tu começaste, spoiler alert, começaste a trabalhar logo muito cedo, não é? Tu foste para o conservatório e não chegaste a acabar. Não acabei, mas vou tratar disso agora. E este ano. Exato. Olha que fixe. Vou pedir, como é que se diz? A equivalência. Ok, exato. E acho que, ou seja, já estive a informar-me consoante o teu percurso, já podes pedir equivalência. Sim, ao fim de 20 anos já posso pedir. És capaz de já ter uns amigos para... Acho que já dá. E estavas a falar precisamente disso, da tua formação e da forma, do teu método, do teu processo, se é que isto existe. Como é que foi para ti, estás numa fase ainda tão verde, diga-se de passagem, e começaste logo a trabalhar, e tu próprio foste criando o teu processo, não é? Estavas apoiado, não estavas apoiado? Como é que foi esse crescimento? Eu acho que nunca se está apoiado, não é? No conservatório ou numa escola adquires técnicas para te defenderes, para protegeres ou para potenciares o teu corpo ou a tua matéria-prima. Mas nunca se está verdadeiramente preparado. Ou seja, há todo um trabalho que é feito desde o início, desde o primeiro espetáculo que fiz na Casa Conveniente. Estava no primeiro ano do conservatório e fui desafiado para fazer lá um espetáculo David Mamet, A Floresta. Okay. Eram só os atores, era eu e a Mónica Garnel. E na Casa Conveniente, à antiga, portanto, na loja, no Caixeira, que foi incrível. Deu-me logo assim uma perspectiva do trabalho muito crua, muito na pele. Para teres ideia, eu nesse espetáculo ia para aí 4 horas antes. 4 horas, fazia aquecimentos, aquecia a voz, aquecia o corpo, ouvia música. Tudo assim. Tudo, claro. Hoje em dia já houve espetáculos onde, por questões profissionais, aterrei 2 vezes já. Aterrei em Lisboa, imagina, o espetáculo é às 9, aterrei às 8, cheguei ao teatro às 8h30, foi vestir e literalmente entrar em cena. Isso foi agora? Não? Foi no recente e foi no primeiro que isto aconteceu, foi no Hamlet, no Maria Matos. Eu tinha logo a primeira cena do espetáculo. Lembro-me a sensação que eu tenho hoje em dia, que vesti o figurino e estava tudo, vai. E abriram uma porta, já estava o público na sala, estava o Diogo Infante, que fazia o Hamlet, a abrir o espetáculo, entrava o Horácio, que eu fazia o Horácio. Entrava, nem tive tempo para respirar. Portanto, é possível acontecer. Esta preparação toda, isto para responder agora à tua pergunta, acho que o trabalho é uma escola. O mercado de trabalho é uma escola. Como diz o Tarantino, e eu subscrevo inteiramente, pergunta-lhe sempre, então você foi para uma escola de cinema, você estudou? E ele, mais do que isso, eu vi filmes. Eu pus-me a fazer filmes, é o que ele diz. É uma aprendizagem. Não estou a fazer aqui uma apologia, não vão para a escola, como é óbvio, não é isso, mas a escola é uma forma de adquirir técnicas, skills, mas o trabalho então dá-te uma tarimba incrível. Não há forma de fugir. É o teu corpo que lá está. Sim. É a tua vida, tudo, essa gestão toda. Eu acho que em 3 meses de trabalho, seja no teatro, no cinema, na televisão, acabas por adquirir os 3 anos quase de experiência. Não são os 3 anos de experiência, mas é uma realidade diferente, não é? Porque a escola não te prepara. Não, a escola não te prepara, pelo menos na minha altura não preparava os atores para o mercado de trabalho. Sei lá, coisas assim. Pois, imagino que hoje não esteja... Não sei, antigamente havia um prurido em relação aos trabalhos em televisão, por exemplo, não sei se hoje em dia se mantém, mas é uma pena se assim for, se mantiver. Mas acho que a escola não prepara os atores ou os alunos para o mercado de trabalho. Há uma lacuna tremenda, nem que seja no simples facto de fazer uma locução. Eu não sabia como é que era um ambiente de locução, é uma coisa simples hoje em dia. Mas a primeira vez que fui fazer estava a tremer, tipo, o que é que vou fazer uma locução, meu Deus, o que é isto? Como é que é a voz? A voz agora vai-me falhar. Depois tens o técnico, tens a agência, tens o cliente. Portanto, estas pequenas coisas, a escola tem a obrigação de nos desmistificar estas coisas e de nos dar já uma bagagem técnica, porque é isso que a escola serve. A escola serve-nos para aguçar, educar o sentido de gosto, as emoções, treinar-nos para termos a autonomia sobre o nosso trabalho, a nossa matéria-prima. Sim. A minha visão da escola, porque eu fiz um curso
quando tinha 20 anos, e agora voltei para a escola há 2, 3 anos. Agora com 60, estás com Exato, agora com 63, para ser mais exato. Voltei e fiz o curso ali na ACT e sinto que acaba por ser uma coisa boa que tem, acaba por ser um sítio de exploração, não é? Tu, na verdade, podes experimentar coisas e dar-te ao luxo de ter tempo para fazer coisas cá fora no mercado de trabalho. É isso mesmo. Raros são os trabalhos onde tu tens tempo para experimentar. Exatamente. Raros. E que podes falhar. Não é? Pois, e que podes falhar. Televisão, esquece, não há tempo. Novela, muito menos. De série, imagino que existe algum espaço ainda para te espatifares todo. Cinema, se calhar tens um bocadinho mais de margem, dependendo dos filmes e dos realizadores e isso tudo. Mas na escola, sim, é para te partires todo, é para experimentares, para te gastares. É verdade. Tu tens algum... É uma pergunta clássica, não é? Sim. Tu tens algum estilo que prefiras, ou seja, tens algum género, cinema, teatro, televisão? Porque eu acredito que todas as áreas têm os seus desafios. Sim, sim. Não é? Mas qual é que é aquele que te aquece mais a alma? É o teatro, sem dúvida, né? O teatro é a minha educação de base, é o teatro, e o teatro dá-me... E é por uma simples razão, no teatro consigo aprender mais. A maturação daquilo que é trabalhado ou estudado é muito maior e a absorção do teu corpo perante aquilo que estás a desenvolver é muito maior. Portanto, o tempo em teatro, para mim, é o que me faz gostar mais de fazer teatro. Os vencimentos afastam-me de fazer teatro. Juro-te, eu só faço teatro quando faço televisão ou quando junto algum dinheirinho extra para poder fazer teatro. Pois. Que é uma tristeza, na verdade. Mas, e a seguir, cinema, porque não só estou contaminadíssimo pela última experiência que tive com o Tiago Guedes, também pelos filmes que já tenho feito, é a questão da imortalidade. Acho que podes ficar ali e imortalizado num objeto bonito. Sim. Por mais péssimo que o filme seja, já fiz alguns, não muitos, felizmente, mas alguns. Mas está lá, ou seja, para o bem e para o mal, está lá, ficas lá registado. O teatro tem este lado efêmero que é maravilhoso, mas que se esfuma, não é? Sim, quem viu, quem não viu, pois, ouvirá falar ou não. Continua. Eu tenho aqui várias marcas no meu corpo que são espetáculos. Sim. Isso é uma geografia muito gira, por acaso, mas só fica aqui, depois vai comigo também. Pois. Mas alguém teve essa experiência contigo, não é? De vez em quando sabe muito bem. E obviamente ficaram marcadíssimos. Exato. Como é óbvio, a intensidade. Ainda hoje, quando penso naquela A generosidade. Olha, eu fiquei curioso aí, porque tu falaste, agora mudando um bocadinho do tema, tu falaste que fizeste alguns filmes péssimos, outros menos, outros melhores. Tens alguns filmes ou algum projeto que tu estavas mesmo feliz por fazê-lo e acreditavas no projeto e de repente vês o fim e pensas, não era nada disto que eu tinha em mente. Como é que tu geres esse tipo de... Oh, meu amigo, tens de aguentar. Como é que tu geres isso? É a mesma coisa que geres um filme que correu muito bem. É fazer outro. É continuar a fazer. Não há muito que pensar. É como estás em palco, tens uma branca. Não te esqueces de uma deixa. Ou seja, não dizes uma deixa a um colega que por acaso era a deixa que ele tinha para entrar em cena. Não te passou pela cabeça essa frase. Sim. Essas frases. Então siga para bingo. Siga. É continuar a fazer, é continuar a trabalhar. O meu percurso tem vindo muito por aí. Ou seja, eu venho do meio pobre e sempre fui habituado a trabalhar. E o trabalho sempre foi a bitola para sair do sítio onde estás. E eu continuo a usar isso hoje em dia para sair do sítio onde estou. Não gosto de ficar preso. Isto fala a nível de conhecimento. Acredito que a vida é a construção de um pensamento. Isto está intimamente ligado com o conhecimento para mim. Então estou sempre a trabalhar para me pôr em sítios que desconheço. Mas desde miúdo. Ou seja, são questões da necessidade desde a base para mim. Então esta necessidade faz-te avançar. Como é que tu ultrapassas um filme péssimo, mau, tu até tinhas alguma fé, tipo, isto vai correr bem, pode ser fixe, não sei o quê, mas esquece. Foi um flop, um tiro no pé, como se costuma dizer. Esta personagem. Esquece. E, depois pensas que fizeste uma coisa, e os planos são coisas, tipo, não estás a ver, tipo, esquece. Faz outra a seguir. Exato, ficou o melhor comprimido, não é? Porque, por exemplo, eu sinto que no teatro, o exemplo que tu deste das brancas, eu acho que no teatro o erro pode-se tornar em coisas muito bonitas. Claro. Na maior parte das vezes, da minha experiência pessoal, por norma, sempre que a coisa não correu como estava desenhado, correu melhor ainda.
não é? Sim. Mesmo por na tua perspectiva não seja, para quem recebe, Sim. que é o que interessa, não é? Sabes que, sinceramente, acho que teve um bocadinho mais longe. Acho que o erro ou a falha é o que te distingue de qualquer outro ator. Não só a gestão desses erros, mas sobretudo as imperfeições. É o que pode distinguir o meu Hamlet do teu, por exemplo. O que distingue são os nossos corpos, a nossa fisionomia, a nossa voz, a nossa educação, cultura e a nossa forma de lidar com as nossas limitações. Eu adoro o erro, adoro a falha, porque acho que é aí que reside alguma gasolina para continuares a desenvolver aquilo que tu acreditas. Este trabalho, esta produção em constante pensamento. Acho que o erro é um ingrediente fundamental para chegares mais longe, para sair da tua zona de conforto. Claro, até porque o erro é algo que liga qualquer ser humano, não é? Sim. Todos nós, sim, desde o momento em que tentamos andar pela primeira vez, temos alguém que falhamos, não é? Sim. E, portanto, é muito fácil vermos a humanidade no erro quando vemos uma peça de teatro. Podes crer. Eu lembro-me de uma coisa que isto é que se calhar é importante para quem nos for ouvir. Ao início, esta questão do erro e perceberes que se calhar no erro até pode residir coisas interessantes para o teu trabalho e para a tua pessoa. Eu ao início ouvia coisas, é o rapaz giro das novelas, é o bonitinho, é o gajo que faz novelas, é o gajo que é muito grande, pá, o gajo é muito grande, depois de fazer uns enquadramentos. Juro-te que eu ouvi isto. Juro-te. Portanto, de repente, todos estes handicaps, todas estas deficiências que te foram catalogadas e rotuladas, de repente tu achas que, pá, como é que tu geres isto? Então há que inverter a perspectiva, há que inverter e pensares que, tipo, não, o facto de ter 1,90m, tudo isto joga a teu favor. Lembro-me de um ator que admiro, que é o Ivo Alexandre, por exemplo. Sim. Se o Ivo Alexandre pensasse assim, coitado, ele não trabalhava. Claro. E é um ator absolutamente maravilhoso. Ou seja, as nossas limitações, as nossas características, ou seja, as nossas especificidades, é a coisa mais preciosa que tu podes ter, desde que as assumas. Acho que isso é que te pode fazer valer num casting internacional, o teu sotaque de falar inglês ou francês, o que seja. Acho que são coisas, essas diferenças, essas coisas incompletas, é o que te torna completo para quem te vê. Sim, e o que te distingue dos outros. Sem não é? dúvida. Estavas a falar aí, não posso deixar de reparar, casting internacional, tu tens... Verdade, vamos lá então. Portanto, tu és um autor internacional, queres partilhar alguns projetos, porque tu fizeste o Vikings, não é? Fiz a Vikings, a HBO, e agora tive uma experiência incrível com a Netflix. Exatamente. Foi espetacular. Tem que ver com toda uma aprendizagem. O facto dos atores portugueses estarem cada vez mais a profissionalizar, entrar numa dinâmica de self-tapes, de castings, que estás aqui e mandas para não sei onde, aprender essa lógica e sobreviveres nessa lógica e reinventares-te nela. E tenho tido a sorte e o trabalho também, mas a sorte de ser escolhido, e nesta série da Netflix que vai estrear em setembro. Foi um processo incrível. Foi uma espécie de continuação dos Vikings no que diz respeito ao orçamento, por exemplo. Das grandes diferenças que eu sinto, por exemplo, em relação àquilo que tu fazes cá, ao que se passa lá fora, é exatamente a questão orçamental. O dinheiro, nestas perspectivas, é bom porque existe para não pensares nele, porque tudo aquilo que implica dinheiro e que tens que gastar dinheiro está lá, artisticamente falando. Ou seja, para nós atores, o que é bom? Passas pelo departamento de maquilhagem, figurinos, o que seja, toda a gente está tão ativa artisticamente, está tudo tão bem a nível financeiro. Precisas de uma prótese, vão buscar uma prótese, fazem uma prótese, o que seja. O teu trabalho, no final, está 70% feito. E isso confere-te uma liberdade incrível. O foco está na palavra, naquilo para o qual te contrataram, porque todos os departamentos contribuíram para o resultado, ou o boneco final. E é das grandes diferenças que eu sinto cá desinveste-se. Ou seja, por exemplo, em televisão, a ideia é, conseguimos fazer um rendimento de 30 milhões com esta novela, então vamos tentar fazer o mesmo, a ganhar o mesmo, com menos investimento. E este é o raciocínio. Lá fora é precisamente o oposto. Se isto resultou, tiramos 30 milhões, vamos investir mais e vão ter mais 30 milhões em cima. Portanto, o raciocínio é perfeitamente o contrário. Pois, mas é que lá fora há uma indústria que aqui não há. Mas a indústria cria-se, não é? Tu sentes que nós aqui estamos a caminho de... Não digo de uma
de uma indústria, mas eu sinto, e não sei se tu partilhas da minha opinião, que o cinema português está a crescer bastante. Tá. Não é? Tá. Pelo menos a nível criativo, temos hoje em dia, não que antigamente não tivéssemos, mas hoje é fácil tu ver realizadores muito bons a surgir. Ou seja, achas que o caminho é também começar a pensar, espera, a obra está primeiro, não é isso que nós podemos investir e conseguir resultados melhores, porque não fazê-lo? Sim, acho que a nível de matéria-prima, de mão de obra, acho que nós somos incríveis. Sim. Acho que temos um potencial brutal, tantos jovens realizadores tão bons. Não vou dar aqui destaque a ninguém, mas a verdade é que temos vários. E não só o percurso lá fora. Ripina, por exemplo. Exato, Ripina. Ripina, está incrível. Não, mas é verdade, temos uma mão de obra tão rica, tão produtiva, que falta adquirir aqui o pensamento de indústria no sentido em que a cultura pode ser rentável, economicamente falando, seja em teatro ou cinema. E aí falta esta perspectiva, acho eu, nomeadamente nos nossos governantes, olhar para a cultura desta perspectiva, que de facto pode ser rentável. E o cinema, acredito que está numa fase de ascensão ou de expansão, no sentido em que passamos de um cinema autoral, coisas muito fechadas, ou coisas demasiado pipoca, demasiado ligeiras. E então havia sempre este extremo. E havia sempre uma espécie de muro entre as pessoas que faziam mesmo os próprios filmes, entre uma coisa e outra. Hoje em dia, e nomeadamente A Herdade, o filme do Tiago Guedes, acho que foi um compromisso entre uma coisa e outra. Estamos a falar do cinema de autor, que se funde com o cinema para as pessoas. Uma coisa mais que é para ser vista por pessoas e para o grande público. E acho que esse compromisso está cada vez mais agilizado. Acho que existe uma maior noção por parte de quem faz os filmes de criar objetos comunicáveis para mais pessoas e não objetos fechados em si mesmo e nas cabeças dos próprios criadores. Sim. Acho que o cinema porque está nessa viragem, acho eu, e acho que temos todos a ganhar, e o próprio percurso dos filmes está cada vez mais sólido. O Pedro Costa com a Vitalina, o Gabriel Abrantes com o Diamantino. Sim. Enfim, só para falar assim alguns exemplos, o Sandro Aguilar, o Miguel Gomes, o Tiago Guedes, enfim, o Marco Martins, todos estes estão a borbulhar e querem trabalhar ainda por cima. E apresentam coisas com muita qualidade, que é... Sim, e baseados na nossa cultura, que é das coisas mais fantásticas. A Herdade, lembro-me quando foi a estreia no Festival de Veneza, tivemos uma standing ovation de 4 minutos. Isto é significativo nesta perspectiva. Pessoas que não nos conhecem de parte nenhuma, não sabem quem nós somos, não percebem um caraças daquilo que estão a ouvir, estão a seguir um filme por legendas e de repente aderem ao filme a um objeto artístico assim. E com um filme que retrata, que é um fresco de uns anos da nossa cultura, da nossa história. Específico aqui. Sim, e aderiram. Portanto, os objetos comunicam. Há que saber agora tornear. Não estou aqui a fazer uma apologia de todo do cinema como comercial, que tem o seu sítio e deve existir. Não é isso. É um compromisso de facto com uma coisa e outra. Claro, porque por todos os efeitos, tu trabalhas em cinema, trabalhas em teatro, tu trabalhas para outros, tu queres comunicar com outros. Portanto, essa aversão das pessoas virem em massa a ver aquilo que é. Esse pudor, agora vão desvirtuar qualquer coisa. Não. Isto é feito de pessoas e para pessoas. Exatamente. Deixa isso de merda. Exatamente, é isso mesmo. Olha, eu queria voltar aqui à questão da série da Netflix. Para ti há alguma diferença entre trabalhar em português, trabalhar noutra língua? Como é que... Porque as nossas palavras reagem no nosso corpo de alguma forma. Sim, não é? sim. Como é que é para ti fazer essa transição? Ou seja, passar de português, porque tu dizes eu amo-te e imediatamente há um estado que se apodera de ti, não é? Sim. Quando dizes noutra língua, se calhar a coisa não funciona da mesma forma. Não sei como é que é. Em inglês, pelo menos para mim, em inglês há todo um universo que tu cresceste com a cultura norte-americana, não é? Então há todo esse I love you, é uma coisa que está mesmo aqui dentro. Não é assim tão Sim, esse exemplo não foi. Não, mas dizer isso em grego ou em alemão ou em francês já tem outra ressonância. É sempre um desafio, mas eu encaro estas experiências como são partituras musicais. E, por exemplo, os Vikings eu tive a fazer, era um político grego e só falava grego arcaico. Tudo isto é longe da nossa ginástica de fala. Tá? Sim, eu estou habituadíssimo. Pois foi, imagino que sim. Não, mas aliás, mas sou um caso.
Portanto, há uma ginástica, há todo um lado musical que é inerente à construção da palavra, que uma vez mais me apaixona. Quer dizer, também te falei língua daqui, quer dizer, estás a ver? Eu falo de língua teu bem línguas. Tenho grande facilidade. Mas há todo um lado musical que a palavra tem na construção de frases e de textos e de ideias que a mim me atraem, e é o que eu uso na ginástica quando trabalho lá fora, seja em francês, ou em inglês, ou em grego, que seja. Há toda esta plasticidade da palavra e que coincide com sons diferentes, mas quando passa pelo teu corpo, a vibração, obviamente o teu pensamento é em português, a verbalização é noutro som, mas o sentimento está cá. Sim. Eu, por exemplo, eu sinto isto, não sei se tu te consegues relacionar ou não. Eu, quando trabalho em português, sinto que é mais fácil entrar poeira, ou seja, coisas que não interessam ao texto e ao que está a acontecer, do que quando trabalho em inglês. Quando trabalho em inglês consigo fechar muito bem o que estou a fazer. Quando trabalho em português, se reage de alguma forma, se há aqui, lá está, um erro. Sim. É fácil entrar num mecanismo de defesa que se calhar não é... Isso é uma pergunta interessante, porque de facto quando tu te deparas com o erro, e isso aconteceu-me também já algumas vezes, noutra língua, das duas uma, ou cortas e dizes foda-se, corta, pá, o que é que disseste? Pá, em português foda-se, a mais não era corta, não dá. ou então há uma ginástica do momento que te leva sempre para um jogo. E que consegues dar a volta, e até às vezes não estava à espera disso. Sim. Mas é estar disponível para essa nova lógica sonora, e isso às vezes não é fácil, mas para mim tem que ver com estar disponível e saberes uma vez mais aquilo que estás a fazer e a dizer, porque se souberes o que estás a dizer, se não sair como lá está escrito, sai um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita. Sim. Em português acho que mais facilmente nos contaminamos com ruídos, com recorrências, com até palavreado que nos possa surgir. Maneirismos que... Exato, imagina sair, tem Shakespeare e corta, não, cala, não diga isso. Epá, vá lá, o Mercúcio, vá lá. Exato. Pá, Cláudio. É capaz de ser um bocadinho mais chato. Um bocadinho. Tu... Uma pergunta, se calhar, um pouco infantil. Mas agora que estiveste a gravar, eu sei que já fizeste o Vikings para HBO e agora estás a fazer esta série para a Netflix, mas tu tens algum momento daquele de... Porra, não estou aqui a gravar uma série para a Netflix. Tive, assim, já tive essa consciência. Apesar de 20 anos de carreira, não é? Sim, mas pronto, nos Vikings tive esse embate, foi mais forte, foi assim a primeira grande coisa. Para a máquina. Pá, sim, chegas lá, aquilo é tudo... tinhas uma carpintaria... onde estavam eles que foram buscar os carpinteiros mais antigos que havia, que ainda sabiam as técnicas de construção dos barcos antigos, ou seja, quando há este detalhe, esta envolvência, tu ficas ok pessoal, isto aqui, os gajos trabalham na série. Sim, houve esse embate. Estávamos em Marrocos a fazer os Vikings, todo feliz da vida, já estávamos bem no segundo mês a rodar, já estava mais à vontade, estava tudo ótimo. De repente fomos a Marrocos e a palavra de ordem era, faça o que fizerem, não bebam água. E eu sempre a cumprir religiosamente. Há um dia à noite e tipo, o dia correu bem de rodagem, ótimo, peço uma salada. E eu, comi a salada e no fim lembrei-me, a salada foi lavada com água da torneira. No dia a seguir, esquece. Foi um desastre total. Vomitei-me toda, a noite toda, tudo. E filmava muito no dia a seguir. Portanto, todos os nervos, toda a ideia de isto é uma série internacional, esquece, eu só me queria manter em pé e dizer o texto que lá estava. Portanto, esquece. E depois disso, acredita, isso mudou-me aqui o chip. Venha ao que vier. Pois, hoje em dia, não, encaro isto como um trabalho, como outra coisa qualquer. E é bom porque consegues angariar mais património, mais história para ti, e até mesmo para quando voltares para o teu país e para o teu mercado, o mercado que conheces, já vês com esse embalo, já não... pensas tanto, estás a ver? Eu acredito muito que um ator é uma espécie de um ser que respira e que ouve mais do que qualquer outra coisa. E então esta experiência às vezes liberta-te para estar só
nesta vibração. Uhum. De ouvir e de respirar. Se tu respirares bem, vais falar bem, vais ouvir o teu colega e vais estar no momento. Eu acredito muito nisto. Este património todo de experiências liberta-me. Sim. Acho que é mais isso. Sim, eu acho que dos grandes desafios que tive logo no início, quando comecei, foi aprender a respirar. Não é? Porque, ou ouvir até. Logo quando nasci, imagina, com 6 kg. Exato. Respirar. Começaste logo. A minha mãe, a sério, sabes como é que ela me distinguiu? Foi de duas formas. Foi ao berçário. Então, eu era muito, muito grande e não cabia no berçário. Batia com a cabeça em cima e tinha as pernas assim. Não dava. E a minha mãe disse... Já era difícil enquadrar-te. Já, exatamente, já era. E então houve outra coisa que foi... havia um rapaz que estava a chorar, tipo, os bebés choravam, e eu chorava. Educação de voz. Já estava aí, meu amigo. Exato, graves. Acabou. Exato. Sou buffer incluído. Projeto. Falar para a parte de trás da sala, exato. Já estava, lá o médico lá ao fundo já estava a ouvir. Mano, já estava a falar. Sim, mas é fácil tu em cena, não, esqueceres de respirar. É fácil para quem está a começar, não é? Não ouvir. Mas olha, é fácil, mas às vezes as estruturas dos textos, ou autores como Shakespeare, ou como Büchner, o Shakespeare menciona-te o Coriolano. O Coriolano, a peça toda tem 150 e tal páginas, só o Coriolano tem 92. Uhum. Shakespeare. Então, eu fiz o Coriolano e o Georg Büchner, o Danton, é a mesma massa de texto, não tão densa. Agora, tu nestes espetáculos, obrigatoriamente, se não sabes respirar, vais aprender. Não. Porque os textos têm uma métrica, têm uma respiração autónoma. E tu tens que entrar na máquina Hamlet, na cabeça daquela forma de pensar o mundo. E então aquilo obriga-te a respirar. Ou seja, por mais que não saibas, às vezes apanhas projetos e textos e autores e encenadores que te obrigam e que te fazem uma partitura da respiração, que é fantástico. E diz-me uma coisa, Albano. Diga-me, o que é que tu por favor, diz lá, então. Tu, quando estás a preparar, agora estavas a fazer a série na Netflix, estavas a preparar outro filme que vais começar a rodar agora, não sei se podemos falar. Posso. Como é que tu geres, estás a trabalhar em duas personagens ao mesmo tempo? Sim. Ou seja, como é que tu estás a criar uma e ao mesmo tempo estás com outra? Como é que tu fazes esse tipo de gestão? Como é que tu consegues abstrair-te um bocadinho de... não, pera, isto é... Não quero trazer o da outra personagem para aqui. Como é que faz esta gestão de... Não é fácil às vezes. Contudo, há ingredientes que me ajudam a distinguir uma coisa da outra. Para já, os objetos artísticos, imagina. Recentemente estava a ensaiar o Danton no Porto e estava a acabar de fazer uma novela em Lisboa. Os objetos, o que estás a trabalhar é tão distinto que não há diferença, não há possibilidade de se misturar sequer. Essa é uma das razões. A outra tem que ver com uma questão de necessidade. Isto vem desde quando era miúdo. Tem que ver com uma necessidade de... Tens que trabalhar, tens que fazer várias coisas para quereres sair do sítio onde estás uma vez mais. Daí ter investido em aprender mais línguas, em aumentar o meu património a nível musical. Porquê? Porque esta questão de misturar os trabalhos, para mim, adensa ou potencia tu criares vários alfabetos para poderes comunicar. Então eu encaro esses trabalhos e essas sobreposições de trabalhos como alfabetos diferentes. E na minha cabeça a gestão é feita, ok, agora vou falar aqui neste alfabeto, agora vou para aqui e falo neste alfabeto. E é um bocadinho essa a estratificação da coisa. Isto são mapas que eu uso para me ajudar a gerir as coisas. Não é fácil porque todas têm uma coisa em comum, que é o mesmo corpo e a mesma voz e o mesmo gajo. Portanto, e às vezes o gajo não está tão disponível e tão desperto para fazer as coisas. Usas esse cansaço quando dá, e quase sempre dá, em prol do trabalho. Tentas, sei lá, nos ensaios, imagina, eu acabava de gravar aqui à 1 e tinha ensaio às 3h30 no Porto. Ia de carro a conduzir, a abrir, às vezes, chegava lá... Não, mas dentro dos limites da... Com certeza, para quem está a ver, sempre dentro de segurança, claro. Sim.
a abrir, segurança rodoviária, como é óbvio. Não E muito. se conduzir não beba. Exatamente. Fica longe das drogas. Okay? Exatamente. Deixa-te disso, bro. Tomar drogas não é cool. Yeah. E então a ideia era... Ou seja, como é que tu geres isto tudo? Às vezes é não tentar inventar. E às vezes lembro-me de uma coisa estúpida, isto pode parecer estúpido, mas lembro-me de um treinador de futebol, que eu não ligo nada a futebol, juro-te que não ligo, mas há um gajo que ficou na cabeça que era um treinador que era Bobby Robson. Sim. E o gajo treinou o Sporting e o Porto, acho eu. E ele dizia uma coisa, lembro-me de ouvir uma conferência de imprensa, e dizia, então, como é que vê os seus jogadores, este jogo correu tão bem, jogaram tão bem, o que é que acha, qual é o segredo? E ele disse, no destaque dele, não inventar. Não inventar. Sim. É não inventar, ou seja, quando estás cansado. Isso coloca-te naquele estado do fazer só. Pois. Não és ator, és reator, ou seja, reages ao que está a acontecer. Sim, mas acho que o Denir dizia uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é nós trabalhamos muito, esforçamos muito para não fazer rigorosamente nada. Isto é bem mais complexo do que aquilo que parece, eu acho. Pois é. Estás no estado em que fazes, em que não estás em palco. Se calhar não devia ter... Não é? Não te questionas, não estás em conexão direta com o teu corpo e com o momento. Exatamente. Isso por acaso lembra-me, às vezes as pessoas perguntam-me, então como é que é as cenas mais íntimas ou cenas de nus no teatro, não sei o quê. Isso é secundário. É secundário porque isto é um material de trabalho para mostrar outra coisa. Então, tu és um veículo, uma vez mais, não é? Pronto, se for preciso agora mostrar aqui as partes... Sim. Pronto, se queres que eu faça? Já agora, tu trabalho, Claro, é trabalho, eu encaro isso de forma muito séria. Mas acho que... E já agora, tu também ensinaste, tencionas ensinar? Sim, mais vezes, sim. É outra perspectiva. Distinção é que... É um privilégio. Para já, há uma situação incrível que só me deparei quando dirigi, ou quando dirijo, deparo-me sempre, que é a questão da entrega por parte das pessoas. Perante uma ideia que é tua, ou perante um texto que é comum a todos, mas pronto, o projeto foi proposto por mim e as pessoas aderem, disponibilizam-se, entregam-se e são generosas. Há toda uma abertura humana de entrega que é altamente comovente. Foi das coisas que eu já sabia, né? Mas não tinha experienciado. Então, é das grandes diferenças para mim é ficar espantado com essa necessidade das pessoas existirem, de quererem fazer as coisas. Isso é maravilhoso. E depois é teres um poder, né? Teres um poder incrível. É como quando realizas um filme, imagino, e estás a editar, tens um poder de Deus quase. Sim. Né? Podes fazer tudo o que tu quiseres. Então é um bocado esse poder que tens, não de uma forma perversa, às vezes também um bocadinho perversa, mas de uma forma francamente de produção, de olhar para uma coisa comum. É uma gestão humana, sobretudo, dirigir. E tu não tens aquela sensação, porque é muito fácil para o ator estar a ver e pensar, eu faria... O texto a mim faz ressonância de outra forma. E quando estás a dirigir, pensas, não, eu faria assim. Não... Sim. Sabes que a primeira coisa que ensinei, trabalhei com o Carina Abel, fiz uma ópera. Era um libreto para ficar em casa, seus anormais, era uma ópera tropical. Sim. E então, trabalhei com o Carina Abel, e por mais que tenhas esse desejo de, eu fazia assim, mas deixa-me cá ver, se calhar aquilo que ele está a propor, apesar de não estar a executar ainda bem, se calhar, é muito mais interessante do que aquilo que eu estou a pensar. Então, tens que criar espaço em ti. Uma vez mais, é um exercício de observação e de sair das tuas convicções, dos teus preconceitos, exatamente. E trabalhares com atores, e porquê que eu estou a mencionar a Carina Abel? Porque aqueles atores têm corpos ditos diferentes. Imagina como é que a palavra ressoa naqueles corpos. É absolutamente fantástico, é absolutamente apaixonante e tira-te qualquer pré-ideia daquilo que tu levas para um ensaio ou para uma ideia de espetáculo. É uma questão de estares aberto às pessoas, porque as pessoas são fantásticas, as pessoas são lindas nos seus mundos. E é tirar dessas pessoas o que pouco mais te serve, ou o que melhor te servir para uma ideia específica. Falaste em realizar, era uma coisa que gostavas?
Gostava, mas como Camões disse, fazei mais do que souberdes. Ou seja, não é uma coisa que eu descarto, porque tem que ver com esta paixão imensa que eu tenho por aquilo que faço, pelo mundo, pelas coisas. E acredito que, uma vez mais, a vida é a construção de um caminho. E realizar faz parte dessa aprendizagem. E tem que ver, uma vez mais, com a gestão daquilo que eu vejo e que me apaixono, com a gestão de pessoas, com a gestão desses mundos internos. Portanto, a realização, não me admirava que daqui a uns anos isso pudesse acontecer. Sim, ser algo no teu caminho, não é? Sim, ou que te propusesse isso. Sim, mas ou seja, com a devida consciência que o meu lugar é agora aqui, onde estou contigo, estás a ver? Mas com a devida loucura ou estupidez de querer fazer outras coisas. Porque não? Claro, ou desejo e sonho de querer fazer outras coisas. Agora, voltando aqui também um bocadinho ao teu processo. Tu tens um processo de criação, ou seja, tens um esquema, um método que, como quando recebes um guião... Tenho. Há uma coisa que é comum, que é sempre... Possas partilhar? Sim, eu preocupo sempre, sei lá, teatro. Esforço-me para conhecer o autor, quando são textos clássicos, conhecer a época, em que contexto é que foi escrito. Para mim é importante perceber isto para poder trazer à luz dos nossos dias essa mesma teia dramatúrgica, se quiseres. É importante conhecer muito bem aquilo que estou a fazer, os autores. Quando faço um texto contemporâneo, a sorte que eu tenho de trabalhar com autores vivos e de poder trabalhar com eles, mas é conhecê-los também. No fundo é para chegar mais perto de uma vibração primeira da criação daquelas palavras. E tento depois contaminar-me com tudo o que está à volta desse universo, seja banda desenhada, seja música, pintura, ou o que seja. Tento contaminar-me com tudo, ou seja, vou enchendo um grande estômago e depois a digestão durante os ensaios desta informação toda vai sendo diluída para chegar à estreia todo seco e fit e pronto para comer mais. Exato, só com o sumo ali. Exato. Ou seja, fiz uma extração de ingredientes necessários, vazei o meu estômago para preparar-me para este banquete com o público. E nunca te aconteceu com um espetáculo ou com um filme, que seja, uma novela não tanto, mas tu fazeres e ao fim de 5 meses percebes, agora é que eu percebi. Nunca te aconteceu, ou agora percebi de uma maneira diferente aquilo que estava a dizer? Acontece sempre, ou seja, quando fazes espetáculos em teatro, sobretudo em teatro, porque isso é mais claro. Quando acabas uma carreira pensas, agora é que isto estava bom para fazer mais um mês. Porque é um trabalho que não tem fim. Claro. Exato. Há uma insatisfação permanente. Todos os dias estamos diferentes, todos os dias o teu conhecimento do mundo é diferente, e então, obviamente, aquilo que tu fazes, as palavras que tu decoraste, ecoam em ti de outra forma. Então, nunca está bem, nunca está fechado. Faz mal. Isto é daquelas que eu molo. Peguei aqui este. Dizia, portanto, nunca está fechado o processo. É uma coisa que está... É um ser vivo. É uma coisa que está viva, nesse sentido. Está em constante evolução. Sim. Então, tu costumas ter pessoas que vão ter contigo, há jovens atores que estejam a começar e te peçam conselhos. Sim. Peçam guias, o que é que tu lhes dizes ou o que é que tu dirias? Sim, sem qualquer presunção. Eu costumo, às vezes, dar workshops e quando fazemos digressão com a minha estrutura de Teatro Nacional 21, temos sempre um trabalho complementar ao trabalho de palco, que são workshops, idas às escolas. Idas às escolas, não é ligação easy? Então... e porquê? Porque acho que é absolutamente fundamental... que estamos a trabalhar o quê? Estamos a trabalhar e a fomentar novos públicos. E se não houver este cuidado com as crianças, que é de facto a nossa garantia de que isto de certa forma pode permanecer nos nossos imaginários e nos nossos hábitos. E isto para te dizer o quê? Que aquilo que eu costumo lhes dizer é exatamente isto. É a primeira coisa que eu lhes digo. Vocês são o futuro. E quando me abordam para pedir alguma dica, primeiramente eles terem a noção que eles são o futuro. E normalmente repito, não, tu és o futuro.
Portanto, tens que ser uma cabeça pensante. Tens que te estimar. Vocês são preciosos. São das primeiras coisas que eu lhes digo. Porque isto é enorme, esta coisa deles serem preciosos. Eles têm que se estimar porque eles são guardiões de um património, de uma forma de estar no mundo que eu acho que é altamente preciosa. Nós somos responsáveis por despentear, questionar, despentear os espíritos que existem nas pessoas, ou seja, voltar a baralhar o jogo e dar outra vez, ou seja, e esta função que nós temos eu acho que é preciosa. São assim as coisas centrais que eu lhes digo. Tem que se estimar, ou seja, pode ir por coisas mais concretas. Para que consumires drogas quando vais para um espetáculo? Para que beberes quando vais para a cena? Não seja, não te contamines, são só mecanismos para te afastares de ti. E abraça-te, ou seja, conhece-te enquanto indivíduo e assume aquilo que tu és. É das coisas mais, para mim, fundamentais desta profissão. É abraçares aquilo que tu és e teres noção que és precioso nessa gestão futura. Depois é ouvir aquilo que as pessoas me perguntam, são coisas mais relacionadas com televisão, são coisas mais relacionadas com teatro. No fundo é ter um discurso mais objetivo, que passa sempre pela formação, por uma grande consciência de leitura. A leitura, entenda-se que é a relação com a palavra, que é fundamental. Uma coisa não vive sem a outra, sejam jornais, sejam livros, seja o que for, sejam artigos num telemóvel. Mas ler é fundamental. São basicamente as coisas que eu digo a atores, aos jovens atores que vêm ter comigo. E tu no início da nossa conversa, estavas a falar que diziam coisas como: olha, lá vem o bonitão, este gajo é muito alto. Nós estamos numa profissão que é muito fácil tu lidares com a rejeição com frequência, com mais frequência do que a maior parte das vezes, não é? Tu tens alguma forma de lidar com... Porque nós recebemos vários não e depois recebes um sim, que é muito bom sempre. Mas tens alguma forma de lidar com esse tipo de... Tenho. Nós dependemos do gosto dos outros. E nesta gestão é sempre tramado. Às vezes, é uma das zonas delicadas da nossa profissão. Mas uma vez mais, há que mergulhar naquilo que tu sabes. E aquilo que tu conheces é a tua família, é o sítio onde nasceste, são os teus pais. Se não tiveres pais, tens amigos. Ou seja, é recorreres à tua teia mais íntima. Sejam amigos, sejam locais, sejam coisas geográficas, o que seja. Mas remeter-te para a tua intimidade. Acho que digamos, é o que eu faço quando isso me acontece. Mas a reação é sempre mais avassaladora. Isto para mim é como o mar, quando recolhe, vem com uma força terrível, porque quando recolhe ainda mais, sabes que vem uma onda gigante. Exatamente. Esta imagem que eu tenho para quando as coisas correm menos bem, que são muitas vezes, mas então é recolher e vir com toda a força. E neste recolher é educar-te, profissionalizar-te, recolheres, ou seja, ganhas mais património, ou seja, uma vez mais, como venho de uma vila pescatória onde andávamos com a mesma roupa uma semana inteira, tomavas banho uma vez por semana para não gastar água porque era muito caro e essas coisas todas, como é que tu geres isto? Tens que aproveitar o momento para dar tudo, e quando levas com uma porta na cabeça, tipo não dá, voltas para trás e vais outra vez, informas-te, reages e educas-te e vais e para voltares outra vez. É um bocado o espírito de Cristiano Ronaldo. Sim. O não ser algo que te fortalece, não é? Para avançar. Exatamente, é trabalhar. É trabalhar e nunca largares isso. E estares aberto ao mundo, não te fechares, porque às vezes pode haver uma tendência nessa coisa dos nãos e tornar-te mais azedo, mais, um bocadinho mais, sei lá, uma ego-trip tramada, de olhares para os outros. Está tudo contra mim, Sim, pode ser tramado isso. Libertar-te dessas coisas. O mundo, ou seja, tu não és o centro do mundo, ok? E quando levas um não, às vezes é desvalorizar. Pá, é só um não. Sim, porque às vezes esse não depende só... queríamos uma pessoa um bocadinho mais loira. Ou, o teu trabalho foi incrível, mas queríamos uma fisicalidade diferente, não é? A maior parte das vezes reside aí. Sim, e procurar sempre também, agora, isto é da minha aprendizagem, eu acredito que há sempre um ponto positivo numa catástrofe. Há sempre um ponto positivo. E eu tenho que me agarrar a isso. É a mesma coisa que...
chegas ao dia 20 do mês e não tens dinheiro. Como é que tu vives os últimos dias? Tens que te reinventar, tens que fazer... Vais ao supermercado com o único dinheiro que tens, compras comidas, ou compras comida que dá para fazer um prato gigante que dá para rentabilizar durante os 10 dias que faltam. Ou seja, tens que encontrar aqui dinamismos que te façam manter vivo. E a gestão em situações trágicas ou catastróficas é uma espécie de governo civil interno. Quando há uma catástrofe, reúnes aí o pessoal e tipo, pessoal, como é que agora vamos fazer? Exato. Não sei o quê. Então é otimizar as dificuldades. O que nós podemos aprender daqui, não é? E tens que te virar. É um bocado como... tens que te virar. Não há outra coisa. Olha, agora a pegar um bocadinho nisso. Sei lá, há muitos atores que estão a começar e não sabem bem para onde é que são de virar. Não é? Como é que vão ter acesso a castings ou... Puxando aqui também um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como é que vão ter acesso a castings, a casting directors, a encenadores, etc. Como é que tu achas que a casting pode vir ser uma ajuda, não é? Ir de encontro a essas necessidades dos atores que estão a começar, de quem está lá fora e, eu não sei como é que... Gostava muito que tivesse existido quando era mais novo, quando estava no conservatório, uma plataforma como a Castme, porque acho que pode potenciar exatamente todas essas ligações entre realizadores, encenadores, jovens atores com mais experiência, workshops que possam surgir, enfim, cruzar estas informações. Não há uma plataforma que cruze cá em Portugal. Tens pessoal que tem uma rede de contactos, tens agências, tens agentes, ou seja, está tudo muito, muito solto. A Castme parece-me que é uma estrutura que vem conciliar um pouco ou congregar tudo isto numa mesma plataforma. Um bocado a imagem do Spotlight em Inglaterra, ou seja, cria-te uma estrutura tal, uma teia, uma base, uma ilha comum, que toda a gente vai lá. E é uma plataforma altamente prática, ágil e que garante-te uma continuidade no teu trabalho. E acho que é vital para qualquer ator que começa, venha de onde vier, com mais ou menos dinheiro, com o que for. É fundamental teres uma estrutura que te permite dar uma continuidade ou ter uma perspectiva de futuro ou de trabalho. Sim, possas pelo menos ter a oportunidade de pôr o pé na porta, não é? Sim. Tudo se resume a isso. E se a Castme potenciar toda essa ideia de oportunidade, de momento para mostrar o teu trabalho, acho que é fantástico. Olha, muito obrigado. Foi um gosto muito grande estar aqui à conversa contigo. E foi o episódio do Talk Me.